Pai eterno, Deus bendito, Tu que és nosso Criador e Redentor nosso, Senhor, que traçou um plano tão perfeito, ó Deus, de modo que aquilo que o Senhor planejou aconteceu. Para nos salvar, o Senhor enviou o seu Filho amado, em quem o Senhor tanto se alegra, se completa e se compraz nele mesmo. Em Cristo Jesus, ele entrou na órbita do nosso planeta, ele entrou nesse planeta para poder, como homem, Senhor, se encarnou, para dar a sua vida, cumprindo toda a lei, a qual era impossível que os homens assim cumprissem, ó Deus. E por essa graça maravilhosa, por esse presente inaudito, bendito, nós somos agora merecedores do reino celestial, porque Tu fizeste, ó Deus, tudo em nosso favor, nos resgatando dos nossos pecados, nos redimindo da nossa culpa, ó Deus, o escrito de dívida que tínhamos contra a Ti mesmo. Nós éramos Teus inimigos, o Senhor fizeste-nos Teus amigos, e hoje estamos aqui para cultuar o Teu santo nome, para percebermos a beleza da Sua santidade e clamar ao Senhor que receba a nossa adoração e pedir ao Senhor que aqueça nossos corações, de modo que, ao sairmos dessa reunião, Senhor, desse culto que temos para realizar ao Seu nome, a Sua glória, a Sua santidade, possa também se estender por toda a semana em nossas vidas. Enche-nos, ó Deus, de fervor e alegria de dizermos que somos Teus filhos, porque o Senhor nos compraste com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Rogamos ao Senhor as Tuas bênçãos, o Teu favor, ó Deus, e o poder de nos fazer testemunhas Suas. Nós possamos, ó Deus, falar para esse mundo que só Jesus Cristo pode salvar, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Pai Santo, cada um que hoje chegou a esse culto e está presente aqui nesse prédio, mas também abençoa aqueles que estão presentes para, mesmo via internet, ouvir esse culto. Ó Deus, abençoa aqueles que irão ouvir a palavra do Senhor. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos começar louvando ao Senhor com o número 79 do cantor cristão. É o hinário que escolhemos. Iremos também cantar um do Voz de Melodia. Um bom amigo. Jesus é esse bom amigo, do qual iremos cantar agora. Bom amigo e fiel achei.
Número 366. 366. Em nada contra a minha fé, senão na graça de Jesus. O sacrifício terminou, o sangue do Filho. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não fosse a face ver a sua graça viver, em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento engoleu a briga milho temporal. Não encerrar minha tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que eu sou eu, clarim soar, irei com ele gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Então, irmãos, a sua fé está firmada em quem? No Senhor? Amém? Está ótimo. E a melhor coisa deste mundo é firmar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eu gostei dessa telinha aqui na frente, aparecendo aqueles jornais, né? Você pode ver o que você vai falar. O que eu estou falando agora não é o que está escrito aqui, mas quando você está cantando, aparece aqui a letra na frente, é muito bom para mim também. Percebeu, né? É bom, né, pastor? Eu acho que nós vamos usar essa tecnologia agora para sempre, hein? Vamos, irmãos, abrir as Escrituras para o Salmo 18.
Salmo 18. Salmo 18. Agora a leitura aqui ficou pequenininha para mim, eu vou ler na Bíblia dele. E diz assim a palavra do nosso Deus: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de mortes me cercaram, correntes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e o fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés a densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em quem se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Provejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso desfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Quero repetir esse verso para terminarmos aqui.
O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que ela se faça guarida nos nossos corações, que ela encontre um lugar bem achegado na sua vida, no seu pensamento, na sua maneira de viver. Iremos cantar o 321, seu caminho é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Amém. Para terminarmos o momento que adoramos ao Senhor com música, vamos cantar agora o 217. 217, eu peço aos irmãos e amigos que hoje estão conosco para ficarmos de pé, cantarmos esse hino de pé. 217. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, já te dei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me,
no teu temor. Segue-me, vem, segue-me. E a nossa resposta: meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei. Te deixarei, deixarei, sim, deixarei. Pois eu sou sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me no teu temor. Segue-me, sim, seguirei. Amém. Pode se assentar, irmãos. Obrigado, pastor. O pessoal por aí tem pregado de máscara e eu tenho pena de quem precisa fazer isso. É muito, muito difícil, não é verdade? É difícil até falar de máscara. Imagina correr 7 milhas de máscara. O pessoal está te obrigando ainda, pastor? Tá certo. Muito bem. Abra, por favor, sua Bíblia. Vou afastar aqui. Imagino que os irmãos da internet estão me vendo bem. Parece que meu rosto está aparecendo. Uma cabeça desse tamanho também é difícil de não ver bem. Desde que nós começamos o livro de Neemias, ou posso dizer, recomeçamos o livro de Neemias, porque foi o primeiro lugar onde eu preguei cerca de 8 anos atrás, quando cheguei aqui. Acho que muitos dos irmãos não lembram, até porque os que aqui estão não estavam naquela ocasião, só a irmã José e também o pastor Mark, a dona Nina. Os demais não estavam naquela ocasião 8 anos atrás. Assim sendo, não vão se lembrar do que eu vou pregar. Espero que se lembrem, justamente porque eu estou pregando algo diferente do que preguei naquela ocasião. Mas eu estou com minha Bíblia aberta para Neemias, no capítulo 5. Neemias, capítulo 5. Tá bom? Abre aí, por favor, junto comigo para Neemias, capítulo 5. Se você estiver em casa, eu peço para você colocar o seu dispositivo, seja um computador, seja um celular, no mudo, para você não interromper o culto aqui, porque todo mundo está ouvindo você em casa também. Depois, quando acabar o culto, você pode abrir o seu som e os irmãos vão interagir com vocês. Até se você trouxe seu celular e desejar interagir com os irmãos, posteriormente eu vou compartilhar a senha da internet da igreja com vocês, tá bom? Só que eu vou privar todos vocês de usarem qualquer outra coisa além do Zoom. Assim sendo, eu quero que você se lembre de algumas coisas que nós estamos falando. Eu quero que você se lembre que Neemias não era um cristão, embora fosse um crente. Eu quero que você se lembre que o império que tinha sua dominância por ocasião da redação do livro de Neemias era o Império Persa. Quero que você se lembre que o imperador à frente daquele império era Artaxerxes o Longânimo. Ele é conhecido assim na história. Também eu quero que você se lembre, enquanto nós lemos, que esta história nos dá conta da restauração dos muros físicos de Jerusalém. Também eu quero que você não se esqueça que nós estamos fazendo uma aplicação, porque a mensagem imediata de Neemias era para o povo judeu, está no Antigo Testamento. E por aplicação nós estamos fazendo para nós. Assim sendo, ou melhor dizendo, levando em conta todas essas coisas, eu gostaria que você considerasse comigo o livro de Neemias no capítulo 5. Se lembra? Tinha muita gente trabalhando, os inimigos estão zombando, estão dizendo que se uma raposa esbarrar no muro pulando por sobre ele, o muro da cidade cai. Quero que você se lembre que nós chegamos num ponto em que as brechas começam a se fechar e a cidade está deixando de ser opróbrio
para se tornar uma cidade fortificada novamente. Assim sendo, eu gostaria que você pensasse comigo algumas coisas enquanto lemos aqui. Esse texto é um texto um pouco complicado quando você lê a primeira vez. Eu confesso a você que eu precisei ler pelo menos umas 25 vezes até que eu entendi, depois mais umas 5 antes de escrever o meu sermão. Assim sendo, se você não entender o que você vai ler agora, não fique admirado. Inclusive, quero te dizer bem-vindo ao clube, porque uma primeira leitura superficial de Neemias, principalmente do capítulo 5 e do capítulo 6 também, ele é um pouco difícil. Mas o texto sagrado diz assim, eu estou lendo Neemias 5, do versículo 1 até o versículo 19, são versículos longos. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fonte. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usurários, cada um para com seus irmãos. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor, não devíeis andar no temor do nosso Deus. Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos, também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a este empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvado o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também, na obra deste muro
fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho, de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença, suplicantes, ó Deus, de que o Senhor mesmo, permita que nós compreendamos esse texto e entendamos, ó Deus, quando a restauração, o avivamento é impossível, quando algumas coisas obstaculam o avivamento, eu peço a tua boa mão conosco hoje à noite, que atrás da tua palavra e das verdades da tua palavra possa ficar este que é um mero interlocutor. Peço que o Senhor tenha compaixão de mim e compaixão daqueles também que ouvem, para que possam aproveitar a tua palavra e progredir na fé. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Deixa eu fazer uma pergunta. É muito específica, tá bom? E você deve participar. Não tenha vergonha de falar. Tenha a coragem que eu tive também admitindo. Nessa primeira lida que você deu nesse capítulo, agora, você entendeu tudo o que estava acontecendo? Entendeu? Se entendeu, faz assim, faz um joia para mim. Entendeu? A irmã José fez mais ou menos, né, irmã José? Então, se você entendeu mais ou menos, ou entendeu algumas coisas do capítulo, faz assim para mim. Isso. Agora, se você não entendeu nada, faz assim. Seja sincero, não entendi nada, pastor. Faz assim. Isso, a Duda está falando que não entendeu. Obrigado, Duda. Você é muito sincera, sem contar que é um tanto de mim. Amados, para ajudar um pouquinho, eu vou pedir, por favor, para o meu irmão e amigo pastor Marco, vir aqui, nesse lugar mais quentinho da igreja hoje, para fazer a leitura do mesmo trecho. Eu sei que talvez você vai falar, mas de novo, pastor? Sim, só que ele vai utilizar uma outra edição, tá bom? Só para trazer um pouco mais de clareza e vocês entenderem numa segunda leitura. Pode chegar, pastor. Está nos pés, tá bom? Tirar a máscara para poder ler. Estou lendo da Nova Versão Internacional. Diz assim: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo.
Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Vamos acabar com a cobrança de juros? Devolvem-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste mundo. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que fiz por este povo. Obrigado, pastor. É muito comum nós termos um pensamento equivocado acerca do que as Escrituras falam de Deus e seu poder. Nós temos falado já, na verdade, o pastor Mark incisivamente tem utilizado a expressão tudo posso naquele que me fortalece, e explicado o contexto no qual essa frase aparece e por que é que o apóstolo disse, diferente do que pensa esse famoso jogador de futebol, Neymar, que hoje não conseguiu ser o melhor jogador do mundo, se eu não estou enganado, ele jogando pelo Paris Saint-Germain, ele tatuou aqui junto à orelha tudo posso. Ele pode tudo, só não ser o melhor jogador do mundo. Uma interpretação equivocada, pensando que aquele que crê em Cristo ou aquele que crê em Deus tem todo o poder para fazer o que quiser, quando na verdade o apóstolo falava sobre poder passar todas as coisas, riqueza, pobreza, fome, sede, nudez, e ainda assim continuar crendo em Deus e fiel no seu serviço. Isso era o que ele podia, Acerca de Deus, comumente também nós pensamos acerca dele num fato equivocado. Alguns de nós acreditamos que para Deus nada é impossível. Você talvez até alguma vez já recitou essa expressão, olha, para Deus tudo é possível. Mas você deve se lembrar que no texto onde essa expressão aparece, a continuação diz em todas as suas promessas. Ou seja, se ele prometeu, vai cumprir. Pensando assim,
E voltando os olhos para as Escrituras, nós vamos nos deparar com alguns fatos muito interessantes sobre coisas que Deus não pode, coisas que são impossíveis a Deus. Mas, pastor Arthur, será que o senhor nos está contrariando aquilo que as Escrituras dizem, quando o senhor está dizendo que Deus não pode algumas coisas? Até porque o próprio Deus se identifica como o Todo-Poderoso, o Onipotente, não é mesmo? É ou não é? As Escrituras não falam isso dele? Não dizem que ele tem todo o poder? Mas existe um fator limitante, se nós entendemos alguma coisa das Escrituras, que algumas coisas são impossíveis a Deus. Primeira delas, Deus não pode mudar. A ideia de mudança carrega consigo o conceito de aperfeiçoamento, não é mesmo? Certamente você gosta da casa em que você mora. E você só se mudará dela se houver a possibilidade e a condição de ir para uma casa melhor, certo? É ou não é? Se você puder sair daqui do Parque Santa Teresa e morar numa casa própria sua, residencial zero, lá em Alphaville, você vai, não vai? Mas e se for para sair daqui do Parque Santa Teresa, qual o nome daquele espaço ali, próximo da Coab? Área livre. Tem uma área livre ali próximo da Coab, aqui em Carapicuíba, não tem? Vocês já ouviram falar? Um barraquinho lá custa, acho que R$3.000, né? Sair da sua casa para ir morar na área livre, certamente você não vai. O próprio conceito de mudança acerca de Deus não carrega nunca, jamais, esse conceito de melhoria, porque Deus não pode ser melhor do que Ele já é. Né? Se você se lembrar, o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, dizem que Deus não pode mudar, justamente porque Ele promete. Também, Tiago 1,13, vai falar de uma outra impossibilidade acerca de Deus, dizendo que Ele não pode nem tentar e nem ser tentado pelo mal. Ou seja, ninguém pode provocar a Deus para Ele fazer o que é errado. E Ele a ninguém faz também. Também o livro de Tito diz que Deus não pode mentir. O Deus que não pode mentir. Tito 1:2. A verdade é que, em termos gerais, Deus não pode agir contrário ao seu caráter, à sua essência, aquilo que Ele é. Ele não pode, de maneira nenhuma, contrariar quem Ele é. Certamente, quando nós estamos falando sobre restauração, sobre avivamento, quando nós estamos falando da restauração deste mundo, também da restauração do Senhor em nossas vidas. E em se tratando dessa restauração, sejam dos muros ou da nossa própria vida, algumas coisas podem obstacular, podem ser razão para que esse avivamento, essa restauração não ocorra. Eu falo isso em razão do fato que existem motivos ou razões pelas quais o avivamento e a restauração podem se tornar impossíveis. E conhecer aquilo que pode ser um obstáculo para a nossa vida de fé e para o nosso avivamento, para a nossa restauração, a semelhança destes muros da cidade de Jerusalém, é fundamental para que não sejamos enlaçados por essas questões. Não é mesmo? Eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu amo apaixonadamente é sistema de GPS. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir, eu não tinha nem GPS e não tinha também um guia. Vocês lembram de um livrão dessa grossura para achar todos os bairros e tudo, todas as ruas? Eu lembro que tinha um na casa da minha avó, mas eu nunca mais vi esse livro. Era do meu avô. Nunca mais vi esse livro. E a primeira pregação fora, logo que eu fui pastor, jovem pastor ordenado no meu primeiro ministério, ali em Americanópolis, Igreja Batista Regular de Americanópolis, eu me lembro que me convidaram para pregar em Bugaçu, numa rua sem nome. A rua mais próxima ficava 7 quadras do lugar onde eu deveria chegar. Não sei se você já esteve em Bugaçu. É quase como o Barueri, só não tem casa nenhuma. Entende? Não tem casa nenhuma. Tem uma propriedade aqui, 3 quilômetros para frente tem outra. As referências são algumas poucas ruas que têm números ou nomes. Estou falando isso, irmãos,
Porque é tão maravilhoso quando a gente sabe exatamente aonde a gente vai, o desvio que tem que fazer. Esses GPS de hoje são uma bênção, justamente para quem não sabe andar pela cidade. E às vezes, muitas vezes eu também não sei. Nosso GPS, nosso guia, nossa vida, nosso mapa é a nossa vida. E aqui em Neemias, ele revela alguns fatos que estavam obstaculando o avanço daquela obra de restauração. O capítulo 5, muito particularmente, ele está revelando algo pavoroso acerca dos judeus que ali estavam. Neemias se obriga, ele vai dignar-se a falar com os magistrados, extremamente irado estando ele, por conta da situação do povo ali em Jerusalém. Os primeiros 5 versículos dão conta de uma reclamação. Vocês notaram qual é essa reclamação? Que eles estavam passando fome, que eles tinham penhorado suas propriedades, vendido suas propriedades e até seus familiares como escravos para continuarem subsistindo. E a expressão usada acerca dessa reclamação é de clamor. Havia um enorme clamor por conta dessa situação que se dava com alguns dos pobres judeus que haviam retornado do cativeiro e estavam em grande miséria e abandono ali na terra de Jerusalém. Cidade com suas paredes quebradas, queimadas, destruídas, refletindo o estado espiritual. E eu preciso dizer, meu prezado irmão, minha prezada irmã, isso revela uma grande falta de amor para com os seus compatriotas, para com os seus irmãos. Conversando com algumas pessoas que se aventuraram para morar nos Estados Unidos, eu não estou recomendando ninguém morar ilegal em país nenhum. Um dos comentários que ouvi foi: olha, aqui ninguém ajuda ninguém. Se eu não tivesse ajuda de alguns brasileiros que casaram com americanos e têm nacionalidade americana, eu não teria conseguido ficar aqui. Ninguém aqui ajuda ninguém. Mas note, se não fossem quem? Brasileiros. Você nota a associação por parentesco? É evidente que no Brasil nós não temos uma raça. Mesmo na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, é difícil dizer que temos uma raça. O próprio pastor Marco, que está aqui hoje à noite, o sobrenome dele é um sobrenome extremamente tradicional da Suécia, é isso mesmo, né? Suedberg, Rochedo Sueco. Olha que nome, hein? A história é longa, depois você pergunta para ele qual é a história do nome, é muito divertida também. Mas é um povo constituído de povos. E no Brasil, quem somos? Portugueses, espanhóis, certo? Indígenas e negros de uma vastidão de todos os lugares da África. Só digo isso porque, diferente de nós, dos americanos e de muitos outros povos, o povo judeu era descendente de um único patriarca, Abraão. Eram literalmente irmãos, tinham um vínculo consanguíneo. Talvez alguns adentraram a terra e passaram a fazer parte e receber as bênçãos dessas promessas aos judeus, mesmo não sendo filhos de Abraão por genética, mas sendo filhos dele pela fé. Mas o que vemos aqui nos primeiros 5 versículos, nos versículos de 1 a 5, é uma enorme falta de amor. Olha o que é escalado, elencado aqui, como característica do povo que estava sofrendo: fome. Nós já sentimos fome, mas nunca passamos fome. Sentir fome é a necessidade mais básica do ser humano. Passar fome é das piores crueldades que alguém pode passar. Sabe o que é você sentir o estômago roncar e ter que beber um gole d'água para ver se ameniza a dor? Irmão, só quem passou fome sabe o que é isso. Também pobreza. E a pobreza aqui não se refere à classe A, B ou C, como nós conhecemos hoje, a D também. Mas a um tipo de miséria, de não se ter um teto sobre sua cabeça. Por fim, uma expressão que é triste e que muitas vezes nós nem entendemos direito, que é escravidão. Tocar no assunto de escravidão é tocar num assunto muito delicado, porque nós rechaçamos completamente a ideia de escravidão, não é mesmo? Mas no mundo antigo, escravidão era uma coisa até comum.
Por que não dizer até corriqueira? Havia escravos. O apóstolo Paulo, quando escreve, ali por volta do ano 60 da era cristã, ele diz, se alguém foi chamado a Cristo sendo escravo, você fala, sendo escravo? Sim. A grande cidade de Corinto tinha uma população 3 vezes maior de escravos do que de pessoas livres. Vocês sabiam disso? Apreciava-se muito o poder de trabalho dos escravos. E não eram só escravos negros. A ideia que nós temos de escravidão é a escravidão africana, a escravidão negra. Mas a escravidão sempre houve ao longo da história. E este é um caso. Judeus estavam pegando outros judeus e escravizando a eles, como se eles fossem qualquer coisa. Meus irmãos, é preciso dizer, isso revelava da parte daqueles judeus que estavam na terra, como oficiais e magistrados, pessoas que tinham algum poder, e o próprio governador nomeado por Artaxerxes, uma falta de amor cruel para com os irmãos. Esse é um obstáculo terrível para o avivamento. Falta de amor. Falta de amor. Amor não é simpatia, amor não é só gentileza. O amor é uma decisão firme de amar a despeito de qualquer coisa. Quando as Escrituras dizem que Deus amou ao mundo, é justamente porque Deus determinou o que Ele iria fazer. Lembre-se, amor não fica só no campo das palavras. O amor, ele avança para o campo das ações. O amor concreto age, ele não só fala. Mas não é só esse o obstáculo que nós vemos aqui. Nós acabamos de ler os versículos de 1 a 5. Mas nos versículos de 6 a 9 tem um outro fato. E eu vou precisar exigir um pouco de vocês hoje à noite. Porque os versículos de 6 a 9 dizem assim: ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usurários. E talvez essa palavra é desconhecida para você. Eu digo isso porque eu também precisei consultar o nosso vernáculo para saber o que era usurário. Né? Alguém usa uma versão diferente da minha? Porque talvez você está usando uma versão que deixa mais claro. Na minha edição, revista e atualizada, ela chama de usurário. O Aurélio Buarque de Holanda, ele usa um sinônimo extremamente pejorativo para o termo usurário. Você sabia que em termos mais sérios e até de repreensão, o termo usurário, que vem da ideia de usura, que é amor a dinheiro, coisa desse tipo, amor aos bens materiais, a tradução para usurário seria agiota. Que tradução pesada, não é mesmo? Quando você pensa num agiota, você não pensa numa pessoa de bem, pensa? Você sempre pensa num criminoso. Até porque a agiotagem é crime. Queridos, eu estou dizendo isso justamente porque essa usura, essa maneira deles lidarem aqui, não revelava só falta de amor. Ele diz, sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande julgamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, ou como diz a edição, a nova NVI, nova versão internacional, por causa da zombaria dos nossos inimigos. Queridos, eu quero que vocês entendam, essa maneira deles lidarem uns com os outros, não revelava só falta de amor, de deixá-los perecer em fome, pobreza e escravidão, mas também enorme falta de temor do Senhor. Uma enorme falta de temor do Senhor. Eu vou pedir para algumas pessoas lerem hoje à noite, eu vou pedir para o irmão João abrir a Bíblia dele rapidamente para Êxodo, capítulo 21, versículos de 1 a 6. Êxodo, capítulo 21, versículos de 1 a 6. Se levanta e lê bem alto. Êxodo 21, versículos de 1 a 6.
Irmão, eu vou pedir para o irmão só por um instante tirar a máscara para ler. São estes os desafios desse temporário. Temporários são destacados no grego, se ele servirá, mas aos testes sairá de graça. Sempre são feitos, sairá. Se o seu Senhor tiver mulher, e ela declara os mulheres serão e ele sairá sozinho. Porém, se ele está expressamente disser o nome do Senhor da mulher, não quero sair pouco. Então, seu Senhor levará os filhos e o fará chegar à porta, a sua ovelha, e o seu Senhor lhe curará a ovelha com uma sombra, e ele servirá para sempre. Muito bem. Essa referência é uma instrução dada ao povo judeu de como lidariam com escravos entre o povo. Ou seja, fazia parte da nação de Israel, mas por alguma razão estava escravizado a outro. Se vendeu, talvez tinha uma dívida, não conseguiu pagar, ele se vendeu como empregado. Quanto tempo ele ia servir na casa do outro? Você que acompanhou a leitura. Quanto tempo? 6 anos. E no 7º ano? Ia sair. Se ele tivesse chegado solteiro, mas o senhor dele tivesse permitido ele casar, talvez ele era um homem muito trabalhador e ele dissesse, não, esse pedigree a gente tem que conservar, vamos reproduzir esse fulano. E arrumasse uma mulher também trabalhadora e eles coabitassem e tivessem filhos. A mulher e os filhos ficariam e ele sairia. Mas se ele quisesse permanecer, ele poderia permanecer e ele teria um sinal no corpo. Os sinais no corpo sempre revelavam alguma indicação de comportamento. Eu sou escravo e quero permanecer na casa do meu senhor. Então pegavam esse instrumento aqui, sovela, furavam a orelha na porta da casa, no batente da casa onde ele queria ficar, e ele era servo ali enquanto ele vivesse. Está entendendo o que eu estou dizendo? Basicamente, essa era uma regra estabelecida pela lei do Senhor. Ou seja, mas na lei do Senhor havia contemplação de pessoas escravizadas? Sim. A ideia de escravo, como nós pensamos aqui no Brasil, ela não abrange tudo que é a ideia de escravidão, de acordo com a revelação das Escrituras. Mas eu ainda vou pedir, por favor, para o irmão Deverson, lê, por favor, aí no próprio livro de Êxodo, no próximo capítulo, capítulo 22, versículos de 25 a 27. Êxodo 22, de 25 a 27. Emprestares dinheiro ao meu povo, ao homem que está comigo, não te haverás com ele como credor. Não lhe imporás juros, ainda que chegues a tomar em penhor do vestido do teu próximo, o restituirá antes do pôr do sol, porque a única cobertura é o vestido da sua pele, em que se deitará ele. Quando, pois, clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Muito bem. Note, primeira lei falando sobre os escravos. Segunda lei falando sobre o quê? Emprestar dinheiro a alguém. Tá bom? Também eu vou pedir, por favor, para o irmão José Aldo, se puder, ler para mim, por favor, Levítico 25, livro de Levítico, capítulo 25, versículos de 35 a 46. Levítico 25. Irmão Aldo, é um pouco extenso, essa eu vou ler. O irmão vai ler o próximo, tá bom? Eu vou ler Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico. Às vezes o livro não quer abrir, a gente abre na marra mesmo. 25. Ops. Versículo 35 a 46. Números. Minha Bíblia não quer me obedecer. Muito bem, de 35 a 46 está escrito assim. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, note aí,
Então você fala o quê? Sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o seu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar terra, a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus também, se o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como... O que diz tua Bíblia aí? Escravo. Como jornaleiro e peregrino será contigo até quando? O ano do jubileu te servirá. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e para posse e para a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como... Não te assenhor, não, essa palavra é difícil. Não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, a Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso redor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias, que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, vos serão por possessão. Queridos, eu paro aqui, vou ler o 46 ainda. Deixá-lo-eis por herança para vossos filhos, depois de vós, para os haverem como possessão perpetuamente, os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania, um sobre o outro. Falou sobre escravos, falou sobre empréstimo, falou sobre os pobres. Eu vou pedir para o irmão José Aldo ler para mim Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versículos de 10 a 13. Deuteronômio 24, de 10 a 13. Pode ler, irmão Aldo. Deuteronômio 24, versículos de 10 a 13. Muito bem. Obrigado, irmãos, que me ajudaram. Quero que os irmãos notem um pouquinho, enquanto eu volto com a minha Bíblia lá para Neemias, capítulo 5. Há uma expressão que se repete em quase todas estas passagens. Aqui, na lei e na sua repetição no Deuteronômio, o redator deste livro, Moisés, ele deixou bem claro, por inspiração divina, que agir bondosamente, amorosamente, para com seus irmãos pobres, que eventualmente se tornaram escravos, era uma coisa chamada temer ao Senhor. Você ouviu essa expressão repetida várias vezes, quando as leituras foram feitas. Teme ao Senhor, teme ao Senhor, teme ao Senhor. Irmãos, uma das coisas que obstacula o avivamento, a restauração, é falta de temor ao Senhor. Falta de temor ao Senhor.
Eu digo isso porque algumas vezes a gente diz que falta de temor ao Senhor, ou até ouve grandes pregadores, eu estou colocando aspas nisso aí, dizer que falta de temor ao Senhor é apresentar um culto indigno do Senhor. Isso é verdade. Que falta de temor ao Senhor é você fazer um show dentro da igreja para atrair pessoas. Isso é verdade. Que é viver uma vida ímpia, isso é verdade. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês, irmãos, é que falta de temor ao Senhor, ela começa no coração do indivíduo. E muito em parte, isso tem a ver com ignorância acerca das Escrituras. Nós vivemos dias da maior falta de temor ao Senhor de todas as épocas, irmãos. Nós estamos vivendo uma época negra e terrível no sentido de desprezo total a Deus. As pessoas se pavoneiam e sentem prazer em dizer que são ignorantes quanto às Escrituras. Mas depois de 10 anos numa igreja séria, como alguém pode ter a coragem de fazer uma afirmação dessa? Amados, falta de temor do Senhor é um dos grandes obstáculos ao avivamento, à restauração. Naquele muro, isso estava se tornando assim. Aquele povo estava trabalhando, mas muitos dos que ali trabalhavam estavam passando necessidade gravíssima, e isso chega até Neemias, e ele, como bom administrador, deixa bem claro essas coisas. Irmãos, não há sombra de dúvida que este livro é literalmente uma redação muito íntima e pessoal de Neemias. Eu digo isso em razão do fato que ele está sempre interrompendo e fazendo interjeições para clamar a Deus na sua própria anotação. É algo muito pessoal. Diz aqui que ele ficou, depois de ouvir este clamor, ele se aborreceu. O texto da NVI diz que ele ficou furioso. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Todas estas coisas estavam impedindo, obstaculando que a obra fosse concluída. Que esta restauração de Jerusalém, lembra, a ideia de restauração física ali, tinha a ver justamente com a restauração moral, espiritual. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver que havia um problema principalmente de ordem espiritual que se refletiu na disciplina deles. O povo de Israel foi disciplinado e desterrado, você se lembra por que razão? Idolatria. Idolatria. Todo o tempo. O cativeiro curou eles da idolatria. Depois que eles voltaram da Babilônia, depois que eles voltaram das terras para onde foram extraditados, eles não cultuaram mais outros deuses. Tiveram outros pecados, mas não cultuaram outros deuses. A restauração destes muros apontava para o fato que o povo precisava de restauração também espiritual. Eu peço que, paralelamente, você comece a ler o livro de Esdras, para poder aproveitar melhor a leitura e o estudo em Neemias. Mas, irmãos, olha, justamente essas três coisas, falta de amor aos irmãos, falta de temor ao Senhor, são obstáculos para a restauração. Mas tem uma que anda junto ali com falta de temor ao Senhor, que é chamada falta de testemunho. A segunda parte do versículo 9, que nós já lemos, mas que eu passo a ler novamente, é assim: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no quê? Que diz sua Bíblia? No temor do Senhor. E qual a razão? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Literalmente, quando eles estavam ali, fazendo escravos entre eles, e permitindo que dentro da congregação de Israel houvesse gente morrendo de fome, gente desalojada, gente escravizada, os gentios olhavam e falavam: eles são judeus, estão dizendo que servem um Deus vivo e poderoso, mas a verdade é que eles fazem exatamente o que nós fazemos. Eles têm escravos entre os irmãos deles e maltratam eles muito. Quero que você entenda. Hoje de manhã, o pastor Marco mencionou uma história, e eu fiquei pensando, será que ele pensou no meu esboço? Nem mandei o esboço para ele essa semana. Mas falando de uma pessoa que logo ao ver a Jennifer recém-nascida, já de orelhinha furada, repreendeu-os, em lugar de parabenizá-los pela criança que nasceu, falou: poxa, vocês já estão colocando essa menina no caminho da perdição? Porque ela usava um parzinho de brincos. Queridos, precisamos entender a falta de testemunho. O pastor Marco contou que esse vizinho, esse caseiro da casa onde eles moravam, maltratava o cachorro com insultos terríveis, coisas pavorosas.
É muito fácil mantermos o testemunho aqui nessas 4 paredes. Você sabia que o pastor não sabe de nada? A gente nunca sabe de nada. Sabia disso? Aí, eventualmente, a gente passa pela casa de alguém, às vezes ouve uma bronca, uma gritaria, um desentendimento. Ouvi uma história, em outra ocasião, até jocosa, de um irmão da igreja que era diácono, e foi dito para um pastor, quem me contou essa história foi o pastor Jair, do seminário, que certo diácono foi indicado por outros irmãos como sendo alcoólatra. Disseram, pastor, o senhor tem que tomar uma providência. O irmão fulano bebe muito. Ele é um bêbado. Ele só não bebe para vir à igreja, mas no resto das atividades ele bebe. É mesmo, irmão? É. Aí eles foram, segundo conta essa história, para um leprosário. Não existem mais. Eram lugares onde os leprosos ficavam isolados. E por ser uma região interiorana, não se achavam farmácias com facilidade. E o pastor disse assim para o irmão, ele falou, irmão, vamos entrar aí no bar para passar uma no papo? Eu vou repetir, vamos entrar aí no bar para passar uma no papo? Em linguagem comum, das pessoas que andavam em bares no passado, pode pensar na década de 60, de 50, passar uma no papo e pegar uma dose de cachaça e beber. O irmão falou, ô pastor, só se for agora. Entrou no bar, o pastor falou, eu vou ali até o banheiro e volto um instante. E antes disso ele pede para o bodegueiro, falou lá, olha, você coloca 2 doses de cachaça, uma para ele e uma para mim aí, no copo. Aí quando o pastor volta, o copo do irmão já vazio, e ele disse, ó pastor, a minha eu já passei no papo, o senhor pode passar a sua. Ele falou, o que o senhor fez? Eu bebi. Eu falei, não, era para passar no papo. Com finalidade de desinfecção. Literalmente, às vezes tudo está escondido, mas a falta de testemunho pode ser verificada muitas vezes não aqui dentro, mas fora destas 4 paredes. A razão pela qual eu estou dizendo isso, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é que nós temos, como foi dito na Escritura, uma grande nuvem de testemunhas nos rodeia. Todo mundo está nos vendo. Todo mundo está nos vendo. Às vezes, eu dou uma bronca no meu filho em voz alta, e lembrando do meu discipulado na infância, que minha mãe gritava muito. Minha esposa, que foi criada por uma mãe muito mais piedosa do que a minha, diz assim, olha o testemunho. Está entendendo? Estamos rodeados e sendo vigiados todo o tempo. O avivamento é impedido por falta de amor aos irmãos, por falta de temor ao Senhor e por falta de testemunho. Mas tem solução. Uma das coisas que eu amo nas Escrituras é que ela não nos deixa desesperados. E a solução é, em primeiro lugar, uma mudança drástica. Uma mudança drástica. Os versículos 10 e 11 aqui do capítulo 5 dizem assim, também eu, meus irmãos, os meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituir-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do que exigistes deles. Irmãos, aqueles que estavam tirando dos pobres, Neemias está dizendo literalmente que muda isso que vocês estão fazendo. Devolve! Eles são pobres, não têm o que pagar, devolvam. E o que vocês cobraram, esse 100º, devolve a eles desse juro que vocês estão cobrando. É literalmente uma conversão, é uma mudança completa de atitude. É uma volta de 180 graus. Está indo para cá, começa a ir no sentido oposto. Irmãos, amigos, você que me ouve aí em casa, só é possível avivamento. E não vai haver obstáculo quando houver uma legítima mudança, uma mudança drástica. No meio do povo de Israel, isso significava voltar para a orientação e para a demonstração, literalmente para o temor do Senhor. Você vai se lembrar, à medida que a gente for lendo, que o livro da lei estava esquecido. Que o povo que estava em Jerusalém não sabia mais nada.
mas eles são desafiados, encorajados e até concitados por Neemias a mudar drasticamente. O que vocês fizeram de errado, façam ao contrário, mas eu quero dizer também restituição. Uma coisa é você parar de fazer aquilo dali para frente. Outra coisa é você restituir o que foi tomado. É pagar pelo dano que você causou. Esses dias eu vi um fato assim horrível. Um homem foi numa galeria de arte, uma dessas galerias famosas na Europa, e tem uma das Vênus que foram esculpidas, eu não sei em que tipo de pedra. Ela está deitada como num tipo de liteira. Você sabe o que é liteira? Aquela cama suspensa. Ela está deitada numa liteira com a mão no queixo. E o homem, querendo fazer graça com a peça ali, tão valiosa, ele se deita sobre a peça. Na hora que ele se levanta, ele só podia ser um homem gordo, né? Falo isso porque eu sou gordo. Ele quebra a peça. Que gordo é desajeitado. Vocês têm que entender. Não estou dizendo que os magros devem fazer. Mas ele levanta e quebra. Na hora que ele faz isso, você conhece a expressão desbaratino? Ele faz um desbaratino ali e vai para frente. Ele volta, ele olha, ele se vira, vai embora, como se nada houvesse. Queridos, a ideia de restituição é de restaurar algo que foi tomado, que foi prejudicado, algo que foi danoso ao outro. Eu só posso me lembrar da conversão daquele homem baixinho que queria ver Jesus. Você lembra dele? Tem até um cântico sobre ele, vocês lembram? Quem era o homem baixinho que queria ver Jesus, que subiu num sicômoro? Quem? Zaqueu. Quando ele é convertido, o que ele faz? Uma das atitudes que ele tem? Restituir. Olha, se eu defraudei alguém, vou restituir pesadamente, eu vou sofrer o dano pelo que eu defraudei. Amados, você se lembra do jovem rico? Ele procura Jesus, responde tudo sobre a lei, diz que ele é perfeito cumpridor da lei. Ele diz, Jesus, seu interlocutor, então me diz, você só precisa de mais uma coisa, vai, vem tudo que você tem. Você vai ter um tesouro no céu. E ele faz o quê? Vai embora triste. Restituição. Você sabe qual é a parte do corpo do crente mais sensível? É o bolso dele. É o bolso. Ele aceita qualquer coisa. Ele reboca 100 metros de parede. Mas não peça para ele doar um saco de cimento. Não estou falando que todas as vezes e com todo mundo é isso. Mas a ideia de restituição, irmãos, é o caminho, parte dele pelo menos, da conversão verdadeira, é evidência. Não só isso, mas também comprometimento público. A pública profissão de fé que nós falamos na igreja cristã, no passado era o batismo. O indivíduo era batizado. Hoje em dia ainda o é, nos países islâmicos. A pessoa, a partir do momento que é batizada, ela pode ser até frequentadora de uma igreja. E isso a gente tem notícias por aqueles canais que acompanham pessoas em países islâmicos, como a revista Portas Abertas. Irmãos, sem piada alguma, uma pessoa que se converte num país islâmico, ela passa a não ter mais família, se toda a família dela for do Islã. Ela é desprezada em alguns países, como na Arábia Saudita. Se um homem for roubado, um homem cristão for roubado por um homem muçulmano, ele precisa de 3 pessoas junto com ele para dizer que ele foi roubado. Porque o testemunho de um cristão vale 3 vezes menos que o testemunho de uma pessoa árabe. Que coisa horrorosa, não é mesmo? Mas, irmãos, aqui está falando sobre comprometimento. O versículo 12 diz que aqueles homens, depois de ouvirem a severa repreensão de Neemias e a orientação dura de que eles deveriam mudar e testemunhar isso publicamente, o que acontece é que esses indivíduos fazem o quê? Eles viram e dizem, faremos, nada lhes pediremos, faremos assim como diz. Neemias, então, chama os sacerdotes e faz esses indivíduos, magistrados, oficiais, jurarem que fariam tudo o que haviam prometido. Comprometimento público. Comprometimento público. Nós vemos os duelos políticos por aí, né? Os governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, sendo cobrados publicamente do que prometeram em campanha.
não é verdade? Daquilo que disseram, comprometimento público. Uma das maneiras de se desviar dos obstáculos ao avivamento, à restauração, é o comprometimento público, mas principalmente se tornando exemplo. Me valho aqui das palavras do próprio Neemias. Neemias foi denominado pelo próprio imperador como um grande exemplo, por ser ele tornado governador ali da terra de Jerusalém. Ele atravessa uma distância longínqua, vindo de Suzã a Jerusalém, capital da Pérsia, para a capital de Israel. Chega ali na terra, e ali ele se torna um dos oficiais. E o que ele faz? Versículo 13. Também sacudi meu regaço e disse assim: o faça a Deus, sacuda da sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Versículo 14. Também desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Literalmente, aquilo que eles deveriam pagar como tributo a quem era estabelecido governador, Neemias não recebeu. Está entendendo? Grande líder, liderando pelo exemplo. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até seus moços, até os auxiliares dos governadores dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Por causa do quê? O que diz sua Bíblia aí? Por causa do quê? Por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz o quê? Reparação. É tão interessante como nós temos uma peculiaridade. Isso aqui parece até uma igreja, irmãos. Uma das coisas que eu acho mais lindas na igreja. Você combina um mutirão. Aí no mutirão numa igreja, tem aquele irmão que ele é pedreiro. Quem já participou de um mutirão numa igreja sabe o que eu estou dizendo. Tem aquele irmão que é pedreiro. Tem aquele irmão que é analista de sistema. Eu estou falando das pessoas que eu lembro do último mutirão que eu trabalhei na igreja de Americanópolis. Tem aquele irmão que é analista de sistemas. O irmão Antônio que era pedreiro, o irmão Ulisses que era analista de sistemas. Tem aquele irmão que era técnico eletrônico, fresador ferramenteiro. Todo mundo está trabalhando, fazendo o quê? Massa, uns levando massa, outros puxando corda e cobrindo uma laje de concreto. Irmãos, Neemias era governador. Você pode imaginar Neemias lá, colocando pedra e argamassa para assentar parte dos muros? Você está imaginando? Queridos, exemplo. Ele, em lugar de receber todas essas iguarias, ele fez parte da obra daquele muro. E terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Ele não deixou os auxiliares dele agirem diferente dele. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Ele não só não tomava dinheiro do povo, não comia do que lhe era devido, mas aqueles que vinham visitar, ele pagava do próprio bolso sua estadia. E vai aí uma relação da pouca coisa que ele gastava. Se preparava um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 meses muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido a quem? Ao governador. Porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Queridos, o caminho para nos desviarmos destes obstáculos à restauração é, em primeiro lugar, uma conversão autêntica. Pastor, eu sou convertido. Precisa cada dia, não que você vai ser perdido amanhã, mas uma renovação de votos. Isso é normal. Eu quero que você veja aqui, versículos 12 e 13, o povo está concordando, dizendo que vai seguir, dizendo amém. Cada dia uma renovação de votos no seu relacionamento com Deus. Também causou dano a alguém, causou
causou dano a alguma coisa. Restituição, irmãos, restituição não é uma coisa só de palavra, é uma coisa que tem que doer em você. Eu lido quase diariamente com uma criança que está aprendendo. Não vou dizer o nome em virtude do fato que está presente. Mas ele causa um dano em casa, ou fere a outra criança que mora na mesma casa. Então nós perguntamos, e aí, criança? Está certo fazer isso? Essa criança pega um chinelo, pega alguma coisa e quer se autodisciplinar, como um tipo de paga pelo erro que cometeu com o outro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona em termos de disciplina no lar. Mas é muito disso em termos de restituição. É você sofrer dano. É você literalmente sentir para devolver ao outro aquilo que ele é, dignidade. Queridos, precisamos entender. Essa conversão, essa mudança drástica, essa restituição, ela exige um comprometimento. As pessoas precisam saber que algo está mudando. Sabe também por quê? O comprometimento público, ele ajuda muito. O pastor Mark eventualmente me ligava ou me mandava uma mensagem, perguntava, como é que está o seu sermão? Porque ele tinha na agenda dele uma data em que ele estabeleceu para me cobrar o meu sermão, para me encorajar a pregar melhor. Um compromisso público ajuda você a se manter fiel àquele plano, mas tornar-se você mesmo um exemplo de serviço e temor do Senhor. Amor aos irmãos, temor ao Senhor e testemunho de fé. Eu, nesses últimos dias, estou faltando, eu tive pouco tempo, mas estou faltando umas páginas para terminar a releitura desse livro. É um livrete, tá vendo? Ele é finíssimo. Mas é um livro tão divertido, tão gostoso de ler. Uma sentada você lê. Eu leio de 2 a 3 minutos antes de dormir, porque é o tempo que eu fico desocupado e preciso às vezes esvaziar a cabeça. Minha cabeça nunca para, mas eu preciso esvaziar a cabeça para conseguir dormir. E ontem, foi ontem, querida, que eu li? Foi ontem que eu estava na cama com esse livro. Eu li uma história muito interessante. Esse livro, O Voo para a Eternidade, fala sobre o chamado missionário do saudoso pastor Haroldo Rainer. Eu não tive o privilégio de conhecer, o pastor Mark teve. Eram da mesma missão, o pastor Mark chegou junto com o pastor Haroldo no Brasil. Não, brincadeira. O pastor Haroldo é um dos pioneiros aqui no Brasil. O pastor Mark, acho que é a 3ª geração aqui no país. Mas o pastor Haroldo, ele deu esse testemunho diante de irmãos americanos quando terminou seu ministério. E esse livro foi produzido pela editora Sílabus, e nós estamos divulgando ele. Eu não, mas estou dizendo que é uma leitura interessante para quem ama missões. Mas diz assim a história dele, e eu queria encerrar com alguns desses pensamentos colecionados aqui. Diz assim: em 1975, estávamos exercendo nosso ministério em Senador Pompeu, uma cidade do interior, que fica a uns 300 quilômetros de Fortaleza, no litoral nordeste do Brasil. Raimundo, meu irmão e colega missionário, e sua esposa, Janice Rainer, iniciaram o trabalho lá, e nós fomos substituí-lo enquanto eles estavam de licença. Nesse ínterim, inúmeras viagens foram realizadas a lugares distantes do sertão para levar o evangelho que era desconhecido pela maioria das pessoas. Na pequena estação de rádio local era anunciado o horário de nossos cultos. Em diversas localidades do interior havia pessoas que tinham rádio à bateria e nós os chamávamos irmãos do rádio. Em sintonia com o programa Fazenda Rural, elas eram avisadas com antecedência de nossa próxima viagem aos lugares remotos do Nordeste em que viviam. E assim ocorreu em Riacho do Algodão. Já ouviu falar do Riacho do Algodão? Saíamos pela manhã, eu peço desculpas porque quando eu vou lendo eu vou ficando emocionado, é difícil para mim. Saíamos pela manhã em um jipe que ia zigue-zagueando vagarosamente pela estrada que nos levaria ao nosso destino. A bordo iam o motorista, o missionário Haroldo e sua esposa, Joana, mais 4 ou 5 pessoas da Igreja Batista de Senador Pompeu.
Bíblias e inários iam atrás, dentro de uma caixa de papelão. A estrada acidentada e poeirenta aumentava a nossa pressa para chegar. O acordeão de Joana estava atrás também. Ele seria uma novidade para alguns, além de constituir a maior parte do culto. A maioria não conhecia e talvez nunca tivesse ouvido os hinos que iríamos cantar. O sol se punha no horizonte quando apareceu uma pequena casa de taipa. Estando perto do Equador, ficaria escuro em poucos minutos. Havia outra... Equador é a linha do Equador, não o país Equador, tá bom? Senão vocês vão pensar que o Ceará é vizinho do Equador, é longe do Ceará, mas não é tão longe assim. Estando perto do Equador, ficaria escuro em poucos minutos. Não havia outra casa à vista, mas as pessoas começavam a chegar pelas diversas trilhas indicadas pelos irmãos do rádio. Não sei se você entende a expressão vereda. São aqueles pequenos caminhos onde só se passa a pé. Entende? São veredas. Vamos lá. Tamboretes e toras de madeira foram colocadas em semicírculos em frente à casa para substituir os bancos da igreja. Havia uma mesa rústica em frente dos bancos para servir de culto. De cada lado da mesa havia 2 pequenos bancos. Joana se sentaria em um, tocando seu acordeão, com o caderno dos hinos colocados em cima da caixa de madeira do acordeão. E eu me sentaria no outro. Uma lamparina de querosene estava colocada no centro da mesa. Esta seria a única luz. Houve um rápido bate-papo e logo o culto começou. As pessoas que vieram no jipe cantavam e as outras escutavam. Orações feitas antes da pregação pareciam estranhas, pois não havia Ave Maria, rogai por nós. No decorrer da pregação, que era simples, vi surgir na penumbra a silhueta de um homem baixo, vindo do pátio que circundava a casa. Ele se dirigiu à mesa, que servia de púlpito, trazendo uma Bíblia na mão. Atrás dele vinha uma mulher, e atrás dela uma fileira de crianças, sendo que a última criança ficava esmaecida na escuridão. O pequeno homem foi até a mesa e parou em frente dela, e colocou a Bíblia em cima da mesa sem abri-la. Eu tive dificuldade de continuar a pregação com um estranho tão perto de mim. Os irmãos imaginarem, seria eu pregando aqui, o homem aqui, onde está esse pé? Quem era ele? De onde veio? O que queria? Enquanto estas perguntas me passavam pela cabeça, continuei pregando e imaginando se as pessoas estavam entendendo a mensagem do Evangelho. Com uma sensação intranquila, perguntei: há alguém aqui esta noite que deseja professar sua fé em Cristo, o Salvador? E imediatamente o homem postado em frente à mesa levantou o braço em direção àqueles que estavam às suas costas e disse: eu e toda a minha família. Pedi que ele fosse falar comigo depois do culto. Quando o culto terminou, sentei-me enquanto Joana tocava mais algumas músicas. A chama avermelhada do pavio atraía grande quantidade de insetos vindos do mato, que ficavam rodeando a lamparina, não resistindo ao calor do fogo, moviam e caíam na toalha, formando um círculo perfeito de bichinhos de luz mortos. Enquanto o homem caminhava na minha direção, sussurrei ao ouvido de um senhor idoso que estava ao meu lado: quem é este homem? Ele assegurou que a maioria das pessoas ali presentes o conhecia. Seu nome, Miguel Lourenço. Então o senhor Lourenço me contou sua história. Nasci e me criei aos pés da serra desta região. Fui até hoje um macumbeiro. Meu meio de vida era a macumba. Sou uma pessoa importante nesses sertões, pastor. Sou o segundo, apenas abaixo do padre. Foi ele quem me deu esta Bíblia por causa da minha posição, apesar da Igreja Católica não permitir que pessoas tenham uma. O padre me considera parte do clero. Eu batizava, dava comunhão, realizava casamentos, dirigia reuniões espirituais. Era assim que eu conseguia meu sustento. Algum tempo atrás, li neste livro: não sejas incrédulo, mas crente. Essa é a tradução literal do português do livro de João, capítulo 20, versículo 27. Isso me fez pensar, porque o padre me disse para não ter qualquer relacionamento com os crentes,
Porque ele me disse que os crentes são bodes e somente os católicos são ovelhas, e o povo de Deus, e a Bíblia diz para sermos crentes. Ele não me respondeu. Então ouvi a palavra, que haveria uma reunião em Riacho do Algodão. Por isso resolvi andar com minha família 2 léguas de nossa casa até aqui, para ver o que se trata. Hoje ouvi e entendi o que foi dito. Não quero mais ser descrente, mas crente. Calma que não acabou. Bonito o testemunho dele, não é? E quando retornávamos a senador Pompeu, surgiu-me a pergunta: será que a profissão de fé de Miguel Lourenço foi verdadeira? Deus salvaria um macumbeiro? Vamos esperar para ver. Algumas semanas depois, Miguel Lourenço apareceu lá em casa. Através de suas palavras, ficou evidente que ele permanecia firme na fé. Ele agora queria que fizéssemos um culto em sua casa, onde ele costumava praticar o espiritismo, e insistiu que os crentes de senador Pompeu fossem de jipe. Até então, preste atenção, nenhum veículo motorizado havia chegado lá. Muitas daquelas regiões jamais haviam visto um carro ou caminhão. Como poderia levar um jipe onde só havia uma trilha para pedestres? Mas ele insistiu, então foi elaborado um plano. No dia combinado, o senhor Lourenço trouxe alguns homens com machados, enxadas, picaretas e recipientes, com água e rapadura, que serviriam de energéticos para os trabalhadores. Esses homens, começando em frente da casa, arrancavam árvores e tocos de pau para alargar o caminho por onde o jipe deveria passar. Nós, os homens do senador Pompeu, com uma turma do Riacho do Algodão, começaríamos o trabalho do lado de lá, abrindo o caminho de 1 légua em direção à turma do senhor Miguel, com algumas paradas periódicas para descansarmos, tomarmos água e comermos rapadura. O trabalho era duro, havia uma preocupação: será que nos encontraríamos com outro grupo? Quero que você se lembre. Quantas léguas eram da casa do senhor Miguel Lourenço até Riacho do Algodão? Lá da casa do Miguel ia começar a desmatar, brocar aquele terreno até o encontro dos irmãos do Riacho do Algodão, e os irmãos do Riacho do Algodão iam brocar o terreno até desmanchando a vereda, formando uma estrada. Talvez você não se lembre, mas 1 légua, e eu tive que olhar também no Dr. Google, 1 légua são 4,8 quilômetros, quase 5 quilômetros. Vocês estão entendendo? Eles iam ter que abrir estrada 5 quilômetros. Deixa eu continuar. Vamos lá. Quando no final da tarde o cansaço ia tomando conta de nós, ouvimos ao longe o som dos homens que se aproximavam. Eles chegaram e a expectativa se tornou realidade. Finalmente as 2 turmas se encontraram. Que reunião aquela no meio do sertão. Com alguns goles de água e pedaços de rapadura, nós nos refrescamos. As ferramentas foram colocadas no jipe e os 2 grupos de homens viram nele. Os que não conseguiam se sentar, penduraram-se como lhes foi possível. O cansaço deu lugar à alegria. Quando o sol se pôs, chegamos à casa do senhor Miguel, onde discutimos como realizar o primeiro culto ali, em um futuro próximo. Quando chegou o dia, um pequeno grupo de senador Pompeu veio de lá em um jipe. Notamos que o terreiro onde seria realizado o culto estava varrido e limpo. À distância, notei uma casinha de taipa de apenas uns 3x2, o que me chamou muita atenção. Cada janela era composta por várias garrafas de vidro colocadas na lama e endurecidas pelo sol. Foi ali que o senhor Miguel praticou sua feitiçaria durante muitos anos. Ao nos aproximarmos da pequena estrutura, notamos uma tabuleta pregada à porta de madeira rústica. Num papelão grosso estava escrito a carvão: esta é uma igreja batista, pastor Miguel Lourenço. Algumas letras estavam de trás para frente, outras de cabeça para baixo. Mais uma vez, Deus realizou seu trabalho. Um feiticeiro foi transformado para sempre.
Em 10 de novembro de 2007, visitamos o senhor Miguel Lourenço. Ele havia mudado para Quixeramobim e era membro da Igreja Batista Regular daquela cidade. Seu zelo pelo Senhor não havia diminuído. Ele servia como missionário leigo, viajando pelo sertão para pregar o Evangelho da Salvação aos que ainda não foram alcançados pela graça da fé em Cristo. Irmãos, eu fico emocionado porque a história do Haroldo é muito bonita. Mas eu fico vendo que Deus sempre usa alguém, um homem, simples ou não, muito estudado ou não. No final tem, falando sobre Haroldo, por Mauro Clark. Eu recomendo que você leia esse livro. Quem conhece Mauro Clark e lê o testemunho dele sobre como o pastor Haroldo Rainer lidou com ele, acho que vai aprender muita coisa sobre persistência no evangelismo, sobre não desistir de seus queridos. Mas eu quero terminar dizendo, irmãos, que muitas vezes vai haver obstáculos, vai ter gente sem amor, vai ter gente que não teme a Deus, vai ter gente sem testemunho, e muitas vezes com nome de crente. Mas cabe a nós mantermos uma atitude constante de salvação, sempre voltando a nossa mente para o caminho do Senhor, restituindo aquilo que outros perderam e o que tomamos de outro, e comprometidos, irmãos, com o Senhor, publicamente, para que outros conheçam, mas principalmente pelo exemplo. Eu não sei de que estado o pastor Haroldo era nos Estados Unidos, mas ele pilotava avião, e o avião foi a maneira como ele alcançou os sertões. O Ceará, o primeiro trator, o primeiro arado de Duas Pás, do sertão do Ceará, foi levado pelo pastor Haroldo Rainer. E eu só estou dizendo isso, irmãos, que nós temos tantos exemplos de fé, das Escrituras e fora das Escrituras, para seguirmos, justamente para pularmos e nos desviarmos destes que são obstáculos para o avivamento. Note, o desejo de um americano de pregar aos sertanejos do Ceará transformou um homem simplório num missionário leigo. Que Deus não pode fazer por meio de nós, se nós nos esforçarmos para desviar dos obstáculos ao avivamento. Em oração, que Deus possa ter compaixão da sua igreja, nesses dias tão fáceis de se pregar o Evangelho, mas tão difíceis de nos mobilizarmos para a pregação do Evangelho. O nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão presentes. Oro pedindo a tua bênção para cada um deles. Oro pedindo que o Senhor abençoe suas vidas em todos os sentidos. Espiritual é a base de tudo. Material, financeiro e emocional. Não sei, ó Deus, quais são as dificuldades, problemas delineados na vida de cada indivíduo desta igreja. Mas o Senhor conhece. E em favor de cada um deles, os que estão nos ouvindo pela internet, os que estão aqui na igreja, é a favor deles que eu oro, para que a tua bênção seja sobre cada um deles, até para aqueles que não estão nos ouvindo já. Tem compaixão, nos abençoe. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a irmã vai tocar um hino ao piano, bem suave. Quando o piano soar mais forte, o nosso culto está encerrado. Faz sua oração. Estou pedindo, por favor, eu sei que é gostoso bater papo, mas não fica muito tempo aqui, tá bom? Para eu não ter que apagar as luzes para você ir embora. E a você, meu irmão na internet, que está nos ouvindo, Deus abençoe você também ao longo dessa semana. Deus nos abençoe.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês.